Dá para comandar seus sonhos. Entenda o sonho lúcido e como ter um. Você já quis voar, ter superpoderes, criar lugares de acordo com a sua imaginação, reencontrar pessoas que já faleceram ou viver outras situações que seriam impossíveis na realidade? Isso é algo normal em filmes como A Origem e Sonhando Acordado, onde os personagens escolhem os seus sonhos que querem ter. Mas engana-se quem pensa que ter domínio sobre os enredos oníricos é uma exclusividade da ficção científica. Ao contrário, essas películas reproduzem um fenômeno explicado pela ciência como sonho lúcido. Parece mágica, mas não é. O sonho lúcido acontece quando há uma consciência de estar sonhando durante o sonho, ou seja, não é preciso acordar para saber que as aventuras vividas à noite ocorreram em sua mente. Se a pessoa estiver muito lúcida, ela consegue um efeito ainda mais incrível. Pode controlar o rumo das histórias que vive depois de dormir e do jeito que bem entender. Quando as pessoas veem uma coisa que é impossível de acontecer, como voar, elas se questionam por que está ocorrendo aquilo e têm consciência de que estão sonhando. Essa autoconsciência ou metacognição é como se fosse o início da lucidez, diz Sérgio Arturo, neurocientista e pesquisador do Instituto do Cérebro da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Mas não é tão fácil assim ter sonhos lúcidos. Em sua tese de doutorado, Mota Rolim constatou que cerca de 75% dos brasileiros já tiveram pelo menos um sonho lúcido. Dentro do universo pesquisado, a maioria teve no máximo 10 ao longo da vida. A conclusão é que, apesar desse tipo de sonho ser comum, ele é pouco frequente, embora algumas pessoas consigam tê-lo sempre. Embora exista relatos de sonhos lúcidos, desde o tempo de Aristóteles, as pesquisas sobre sonhos lúcidos são recentes. Sabe-se que, por exemplo, que é durante o sonho REM ou o movimento rápido dos olhos que costumam acontecer os sonhos lúcidos. O psicólogo Steven Lamberg, da Universidade de Stanford, descobriu a nossa percepção de tempo. É diferente nos dois tipos de sonhos. Quem nunca teve a sensação de que sonhou durante horas num cochilo de apenas 5 minutos? Isso acontece nos sonhos comuns, mas nos lúcidos percebemos o tempo da mesma maneira quando estamos acordados. Para chegar a essa conclusão, Laberg recorreu a uma polissonografia, exame que registra variações fisiológicas durante o sono. Embora as pessoas estivessem com todos os músculos do corpo relaxados e sem poder falar, podiam se comunicar com o pesquisador através do movimento dos olhos na fase REM do sono. O psicólogo pediu que elas fizessem 5 movimentos com os olhos, contassem 10 segundos e repetissem os movimentos, caso estivesse tendo sonhos lúcidos. Foi assim que ele descobriu que a duração dos segundos era parecida com a do relógio. Muita gente confunde os sonhos lúcidos com os vívidos, aqueles que parecem reais, cujo cores, formas, profundidades e diálogos são tão nítidos que a gente se lembra com detalhes quando acorda. A verdade é que sonhos lúcidos podem ou não ser vívidos. O falso despertar, tipo de sonho no qual agimos, como se estivéssemos acordados, fazendo coisas como escovar dente, preparar café da manhã, também causa tanta confusão entre as pessoas. Ele também não é lúcido. Uma questão de treino. Se você quer ter sonhos lúcidos, saiba que é necessário treinamento e muita persistência. Programe o seu despertador para te acordar meia hora ou 1 hora antes do horário de costume. A ideia é despertar na fase REM do sono, sem fazer movimentos bruscos ou abrir os olhos. Assim você se lembrará do sonho. Fique concentrado nele até adormecer, de modo que volte a tê-lo. Quando isso acontece, a probabilidade de estar lúcido é maior.
Se não der certo, pelo menos terá a chance de continuar um sonho bom. Faça um diário de sonhos. Antes de dormir, pense muito no que você deseja sonhar, pois a imaginação facilita o sonho lúcido. Além disso, deixe um caderno ao lado da cama para anotar todos os sonhos que tiver, porque quanto mais você escreve, mais consegue se lembrar deles, inclusive os lúcidos. Se preferir, pode usar um gravador e descrever suas aventuras. Deixe o celular e a televisão de lado. Os pesquisadores acreditam que uma das razões para as pessoas não se lembrarem dos sonhos é o uso exagerado desses aparelhos. Isso porque o sonho REM acontece sobretudo no final do sonho. Podemos dividir a noite em duas metades. Na primeira, há um predomínio do sono superficial e profundo. Já na segunda, prevalece o sonho superficial e o REM. O primeiro é aquele que descansa o cérebro, repõe neurotransmissores e faz processos anabólicos. Já o sono REM prepara o corpo para o momento de acordar e é importante para a regulação emocional. Mesmo com o treinamento, a maioria das pessoas demora para começar a ter sonhos lúcidos. Algumas nem conseguem. Por isso, uma dica é combinar diferentes técnicas para aumentar as chances de ter um sonho lúcido. Sonhos lúcidos trazem insights importantes para a vida. É o que enfatizam Patrick e Hannah, pesquisadores da Universidade de Lincoln, no Reino Unido. Sonhadores lúcidos frequentemente resolvem mais problemas significativamente visuais do que os não lúcidos. Isso sugere que os insights experimentados durante o estado do sono podem estar relacionados à mesma cognição necessária para obter informações no estado de vigília. Marco César de Freitas, psicanalista e professor de psiquiatria da Universidade do Rio de Janeiro, afirma que sonhos lúcidos são benéficos para resolver questões emocionais. Eles podem dar uma solução à pessoa de uma questão que ela traz. O especialista acrescenta que este sonho é um recurso a mais no tratamento de depressões reativas, ansiedades, fobias, sentimentos de insuficiência, síndrome de pânico e estresse pós-traumático. Freitas dá um exemplo de como o sonho lúcido pode ajudar nos casos. Imagine um homem que está deprimido porque a esposa o está reprovando há 3 anos. No sonho lúcido, ele pode revivenciar essas objeções feitas pela mulher e, a partir disso, diminuir o estado depressivo. O psicanalista diz que o único obstáculo nesse processo é a pessoa incluir censuras internas na lucidez que acompanha o sono. Por mais obscuro que seja um pesadelo, acreditamos que ele está acontecendo na verdade. O pior é que muitos deles são recorrentes, principalmente quando a pessoa tem estresse pós-traumático ou depressão grave. Nesse caso, o sonho lúcido é um meio de assumir as rédeas do enredo onírico e transformá-lo em uma história agradável. O problema é que o grau de lucidez do sonhador for pequeno, ele não consegue controlar o sonho e nem acordar, e acaba vivendo um pesadelo lúcido sabendo que é só um sonho. Mota Rolim diz que a maioria das pessoas gostaria da experiência de ter sonhos lúcidos, mas algumas se queixam de não descansar tanto quanto gostariam. Isso faz sentido porque elas têm muito sonho REM, muitos despertares e pouco sono profundo, que é o que a gente descansa mais o cérebro e tem menos sonhos. Para quem tem sonhos lúcidos, junto com a paralisia do sono, que é o não conseguir mexer o corpo após acordar, a experiência também não é nada agradável. Isso porque a paralisia é a impossibilidade de mover-se na transição entre o sono profundo e o acordar. Então a pessoa sabe que está sonhando e quer despertar, mas não consegue. Para entender melhor o fenômeno, o cérebro dos sonhadores lúcidos foi estudado. A gente viu que essas pessoas tiveram uma reação na região frontal do cérebro que está relacionada com as funções cognitivas superiores, autoconsciência,
memória de trabalho, linguagem e tomadas de decisões, relata o pesquisador. Ou seja, comparado aos sonhos não lúcidos, os lúcidos tiveram uma atividade maior na região frontal do cérebro.